todos, estamos aqui mais uma vez para estar levando o nome do Mestre Jesus a todos, mesmo que de forma diferente, mas tentando chegar a cada um com a informação, com um pouco do nosso conhecimento e, obviamente, com a intuição dos nossos amigos mentores. Boa noite para todo mundo. Nós pedimos nesse momento que vocês pausem o vídeo, façam a prece, porque nós já fizemos a nossa, toda a atividade dentro da casa espírita, toda a sessão espírita, como nós já estudamos em outros momentos, precisa desse auxílio, dessa assistência. Então, para que nós também possamos ser bem assistidos em nossos lares e absorver melhor os conteúdos, fica a recomendação da prece nesse momento, tá bom? Hoje o tema, pessoal, é o que é o Espiritismo, A gente vai estar abordando sobre esse livrinho aqui, Então, o que é o Espiritismo, e inclusive a gente vê até como importante a todos aqueles que ainda não têm um certo tato, um certo contato há um bom tempo já com a doutrina, está iniciando, é interessante começar por ele, porque ele começa a abordar de forma bem sucinta e clara tudo o que o Espiritismo é e quais são os seus trabalhos, Então a gente vem abordar esse livro de forma bem rápida, Obviamente que o vídeo é um vídeo mais curto, a gente não pode estender, mas uma possível oportunidade, quem sabe a gente não pode estar fazendo um estudo mais aprofundado desse livro, Tem adequado, que nós façamos esse estudo. Como o Bruce bem colocou, para todo aquele que pretende, como está bem na introdução do livro, para todo aquele que pretende, digamos, se orientar, buscar um conceito básico do que é o Espiritismo, propriamente dito, digamos, é ideal essa obra. Kardec ele escreveu essa obra já pensando nessas pessoas, nesses indivíduos que sentem essa necessidade. Por quê? Como ele bem disse aqui na introdução, tudo é muito corrido em nossas vidas, A gente fica assim, é uma religião, é um conceito, é uma doutrina, é uma seita, o que é? Eu preciso seguir isso, o que isso vai me trazer de produtivo, o que isso vai somar na minha vida? Tem pessoas que fazem esse questionamento. Eu acho que tudo na nossa vida, em termos de administração, de gestão do nosso tempo, como espíritos que compromissados que somos, nós deveríamos ter essa prática. Então Kardec ele já traz isso no Livro dos Espíritos para aqueles que justamente falam assim, legal, eu entendi que é uma manifestação aí, vamos levar para o contexto das mesas girantes da época, entendi que é uma manifestação, eu entendi que é algo mais, que a mesa não mexe sozinha, que tem uma inteligência por trás daquela ação, daquele efeito, por assim dizer. Mas como que isso vai me acrescentar o quê? Isso vai me ser útil de que forma? Isso recebeu o nome de Espiritismo, mas o Espiritismo ele me serve para quê? Então o que é o Espiritismo? Essa obra de Kardec, ela vem bem para orientar o ser nesse momento. Então se você tem um questionamento sobre que o Espiritismo não existe, aqui você vai ter alguns pontos dessa obra que ela foi organizada, acho que foi 3 diálogos, Bruce? Foram 3 diálogos. São 3 diálogos, um com cético, um crítico e um sacerdote, nessa obra aqui, cada um colocando a tua opinião, a tua posição conforme a tua posição social, E depois ele tem mais 2 capítulos, que ele define uma parte para a parte da prática do Espiritismo, que é um resumo do Livro dos Médiuns, Sim. Que é bem legal, e no finalzinho tem outro capítulo destinado ao Livro dos Espíritos, seria um resumo do Livro dos Espíritos, onde aquelas questões mais pertinentes, aquelas que religião quase nenhuma consegue aprofundar, sem essa visão da doutrina, consegue abordar. Você quer complementar aí? Sim. E a gente começa a analisar esse contexto por 2 fatores iniciais. Um é a diferença de espiritismo e de espiritualismo. A gente entende que o espiritismo hoje ele é bem consolidado através da ciência, da filosofia
com cunhos religiosos. Então a gente entende a doutrina em si como um âmbito estudioso, mas também caridoso. E o espiritualismo, ele já não puxa tanto para esse vínculo, né? Ele tem suas bases, né, que envolvem isso também, mas ele é algo mais simbólico. Ele não trata com uma certa clareza esses fatos, como o próprio Livro dos Espíritos traz através dos questionamentos de Kardec, nem como também a própria Gênese, que inclusive é um livro fantástico, quem não leu deve ler, que traz todo o princípio humano, né, toda a formação do nosso orbe. Então coloca de fato aquela conexão do homem também físico, né, dizendo assim, também para o homem etérico. Dentro desses diálogos, Beto, o Kardec, né, quando ele vai começar os seus estudos, né, quando ele vai começar a adentrar dentro daqueles efeitos das mesas girantes, daquelas manifestações físicas que estavam ocorrendo na época lá na França, lá em Paris, ele começa a questionar certos fatos e ele vai, através do seu ceticismo, inclusive, né, porque ele era uma pessoa cética, então ele vai, através desse ceticismo, pesquisar com cunhos bem científicos aquilo que estava acontecendo. Então ele vai através do cético, né, que além dele, ele busca pessoas céticas, pessoas envolvidas nas academias de ciências da França naquele momento, para buscar entender melhor e qual era o posicionamento deles. Eles também vai através dos religiosos, que no caso era a Igreja Católica, que era predominante na época, então ele vai através do padre, saber qual que era a visão do padre, né? E também vai através dos críticos, aqueles que viviam em tabloides, perseguindo ali daquela forma bem carinhosa, né? Bem caridosa, né? Então ele sempre busca trazer todos os meios para ele fazer uma análise sempre cética dentro daquilo que estava sendo estudado. E através disso ele começa a modular a doutrina, ainda sem saber, sem colocar de fato em prática o espiritismo. Então o começo é bem por aí, né, Beto? Sim. Nós até temos que vigiar o nosso tempinho aqui, temos minutinhos ainda, mas até aproveito, peço licença ao Bruce aqui para fazer uma correçãozinha, que logo no 3º capítulo, quando vai falar do Livro dos Espíritos, só resgatando num estudo nosso para trás, nós colocamos a data de lançamento do Livro dos Espíritos em 1957 como 4ª edição. Não, é a primeira edição em 1857, e em 1860 foi a 4ª edição do Livro dos Espíritos. Só corrigindo aí. É que eu fui pelo Wikipedia, né? E quando eu fui pegar o que é o principiante espírita, foi corrigido. Né? Tá corrigido. Tá corrigido. Tá? E se a gente tiver errado ainda, por favor, os mais estudiosos nos ajudem, né, Bruce? Claro. Aprender. Aliás, isso que é o gostoso da doutrina espírita, né? A gente entende que eu errei, mas eu vou morrer com erro, não, eu tenho a oportunidade de reparar. Sim. Se eu não reparar agora, eu posso vir amanhã ou depois ou em outra vida reparar, né? E quando a gente tem esse questionamento cético, se isso existe, se não existe, nessa obra mesmo que é o Espiritismo, né? Isso, o Kardec, ele não se preocupa hora nenhuma em convencer nem o crítico, nem o cético, nem o sacerdote. Ele está ali à disposição para mostrar o que é a doutrina, né, para apresentar para estes a verdadeira doutrina, né? Mas ele, hora nenhuma, ele mostra o interesse de convencê-los durante, né, os textos, durante as conversas, durante os diálogos. Ele vai estabelecer bem, deixa bem frisado, né, em alguns momentos, quando os interlocutores querem serem convencidos, ele fala assim: não, mas meu objetivo aqui não é convencer. A doutrina espírita não tem intenção de prosélitos, né? de ganhar prosélitos de forma alguma, né? Ela não precisa disso. Quem precisa de entender que a vida continua somos nós, né? Como espíritos encarnados, pessoas comuns, trabalhando, em casa com os familiares, estudando.
buscando mais conhecimento intelectual, enfim. É para nós a doutrina espírita. O espiritismo ele vem nos resgatar da condição de meros zumbis, onde a gente vai caminhando sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, sem nenhuma justificativa, esperando alcançar um reino dos céus, mas sem saber exatamente como consegui-lo, né? Então a gente, quando vem pegar uma obra dessa, mas é muito misticismo, né? É muito, como a gente pode dizer, é fantasioso demais. Não é. É só nós começarmos a investigar os efeitos e as causas. E aí a coisa vai tomando forma. Não é misticismo, é realidade. Agora, se você quiser entender mesmo essa realidade, não tem outro meio. É buscar as obras básicas da codificação, né? Tem uma ordem cronológica disso tudo, que para quem está começando a doutrina espírita é interessante. Para quem tem interesse, começar pelo que é o espiritismo é uma grande recomendação, né, Bruce? Sim. Porque aqui, como o próprio é a finalidade como Kardec escreveu essa obra, é justamente para facilitar o seu entendimento, a sua introdução, né, dentro dessa doutrina, né? E como Kardec mesmo, aliás, se eu não me engano, o Espírito de Verdade vai dizer lá na introdução, que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele não veio destruir a lei, né, hora nenhuma a doutrina espírita vem para combater as religiões, mas sim para auxiliá-las no entendimento. Então, quando a gente pega toda essa codificação, todas essas obras compiladas por Kardec dentro da doutrina espírita, é de suporte, tá? É para simplesmente servir como facilitador do entendimento das questões morais que as igrejas têm como finalidade básica nos orientar, para que nós possamos continuar caminhando. Sim. E inclusive, né, dando sequência a isso que o Beto está dizendo, nos coloca também de fatos que às vezes para a gente no momento era um pouco difícil de compreender e hoje é um pouco mais fácil, e inclusive em todas as esferas religiosas do mundo, né, que é a ligação do ser humano com o outro lado. E isso de fato vem sendo provado todos os dias. Kardec provou isso durante as reuniões mediúnicas, que de fato a gente começa a entender um pouco melhor a doutrina. Através daquelas reuniões mediúnicas que Kardec ia, visitava, conversava com médiuns, conversava com espíritos através dos médiuns, ele foi entender também que a doutrina ela era cristã, ela tinha cunhos cristãos, né, naquele primórdio, porque os espíritos que vinham através dos médiuns, eles traziam coisas que muitas das vezes Cristo deixava para eles, deixava para nós aqui encarnados. Então ele entendeu que tinha o cristianismo envolvendo aquilo, tinha algo além também envolvendo aquilo, e algo que a ciência no momento não entendia. Então, através desses estudos, ele pensou, não, vou me aprofundar, vou combater a ferro e fogo todos aqueles que forem contrários, porque de fato tudo que está sendo me apresentado está sendo lícito, tudo que está sendo me apresentado é verídico, é provável. E aí ele começou de fato os estudos e trouxe a codificação do primeiro livro dos Espíritos, né, através desse processo, que elucida muito a gente sobre essa ligação material e espiritual e esses processos encarnatórios, processos de obsessão, processos de materialidade, enfim. Eu trouxe resposta para todas aquelas situações que nós julgávamos como quase incompreensíveis ou impossíveis de se resolver. Sim, na maioria dos casos, só na camisa de força e remédio. Choque. Você vê quanto que, né, cara, assim, não vamos nem poder entrar nisso daí, porque senão vamos render mais. Vamos finalizar? Vamos. Então, analisando todo esse processo, Kardec ele montou para a gente todo um material no qual, onde a gente pudesse basear e trazer esse cunho espírita, né, que envolve de fato sempre a ciência, que é a pesquisa, a busca pelo conhecimento, a filosofia, que sempre está questionando se de fato aquilo é verídico ou não, se aquilo de fato acontece ou não, né? E o cunho religioso,
que a gente tem que estar sempre conectado com algo maior. Então, envolvendo todas essas três vértices, a gente consegue de fato entender que somos ou não espíritas. E o que é a mensagem mais importante que não só Kardec, mas o Espírito de Verdade sempre trouxe para a gente, é que a gente de fato sejamos coniventes e vivemos em comunhão com o que Cristo trouxe durante a sua estadia aqui no planeta, bem como também com todas as orientações que nos é tragas sempre através de intuição, porque obviamente nós somos mais ou menos médicos. Então nós temos as intuições, uns têm mais, outros menos, mas sempre temos. Então nós temos que estar sempre coniventes e vivendo em comunhão com os ensinamentos de Cristo, porque haja vista que sem as orientações de Cristo, sem as orientações dos bons espíritos, nós vamos errar muito. Nós já erramos com elas, né? Com as orientações do Cristo e com os nossos mentores. Mas a gente erra menos, né? Então, manter-se sempre com um pensamento positivo, né? Buscar sempre praticar boas ações. Eu não falo só de caridade, de entregar uma sopa, de doar uma roupa, nem nada disso, porque isso é material. Mas estar sempre em comunhão de fato com o seu próximo, com aquele que está de fato enfermo, às vezes uma audição de uma pessoa desbuchando tudo aquilo que ela gostaria de se aliviar no momento, isso também é caridade, né? Então, a gente entender esse lado etérico e material é muito importante. Sim. E esse livrinho aqui, ó, é o princípio, é o início de tudo para a gente que começa na doutrina. A mensagem é essa, né? Bem trazida pelo Bruce, que nós não podemos, de forma alguma, como dito lá no início, né, ter um planejamento. Eu vou me dedicar a estudar uma obra extensa como essa, com que finalidade? A grande questão, a proposta é despertar o espírito. Então não adianta eu vir falar o que é o espiritismo, o que é a doutrina espírita, que Kardec codificou isso, se eu não trazer o objetivo central, a ideia central, o foco, né? A gente não pode esquecer isso. Então, por isso sempre nos nossos estudos a gente aborda o tempo sim, o tópico sim, né, de forma ainda que superficial, que se for para extrair aqui vai longe, mas nós não podemos de forma alguma deixar de trazer o objetivo, claro. É a finalidade disso, porque se não transformar, para a gente não tem significado nenhum tudo isso daqui, beleza? Tranquilo, gente? Bom, tem os comentários embaixo, quem se sentir à vontade pode ficar à vontade para perguntar, para instruir, talvez até corrigir, porque somos seres humanos e erramos. Eu estou verificando aqui se eu não falei besteira com a referência dessa vez, mas se tiver errado na próxima eu corrijo. Tá bom? Então boa noite para todo mundo, façam a prece final aí, tá? Que nós vamos fazer a nossa aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Com Deus também.